Pronto. Vocês estão me vendo bem, me escutando bem? Sim? Yeah. Tá. Lohana, atividade, porque foi solicitado que a gente desse atividades para vocês nessa semana de recesso. Então, assim, o livro 3 está definitivamente encerrado. Faltam algumas páginas para vocês completarem o livro de vocês. A gente corrigiu na aula de ontem algumas coisas e faltaram outras páginas para corrigir do livro de vocês. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mandar o gabarito para vocês e vocês vão me mandar a foto do livro de vocês completo dessas páginas que eu vou mandar o gabarito, tá? E também vocês vão ter que fazer um texto com 2 obras do Machado de Assis. Uma dando não. Vocês vão fazer um texto me destacando o que é de similar e o que é de diferente entre a obra do Machado de Assis, que a gente viu o filme, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, e a outra obra é aquela que nós íamos analisar para a Feira Literária, que é O Pai contra a Mãe, que está o conto lá na pastinha da Feira Literária. Nós vamos fazer um textinho me destacando essas semelhanças ou diferenças nas 2 obras. Um textinho de 20 linhas, mais ou menos. Tá bom? Depois que vê o filme, né? Quê? Ô, Flora. Oi? A resenha que era pra ser mandado ontem tinha máximo de linhas? Não me lembro, Ju. Não me lembro se eu botei máximo e mínimo. Ah, tá. Obrigada. De nada. Não me lembro mesmo. Faz tanto tempo que eu fiz essa proposta que eu não lembro. Qual resenha? Tinha que fazer uma resenha do filme Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tá no roteiro de setembro. Fala. Professor, como era uma resenha, a linha deu, sei lá, 20 linhas. Uhum. É que a resenha você tem que dar a opinião de vocês, né? Então é mais fácil de escrever. Aham. Tá bom, Luigi? Sim, eu vou ter a opinião. Tá bom? Tá ótimo. Quem que não mandou a resenha? Pronto, vai rapidão. Eu mandei. Quem não mandou? A Júlia já vi que não mandou. Eu não mandei. Como assim, Flora? No grupo, será pra mandar, ninguém falou nada. Não foi que tu perguntou sobre linha, Ju? Como assim, Flora? Eu mandei. Ah, tá. Eu achei que tava se perguntando porque tu não tinha feito ainda. Porque eu tinha me confundido. Ah, tá. Eu Não. achei que tu não tinha feito. É só porque, não sei, que eu mandei errado. Não, tá tranquilo. Mas, gente, ontem alguém falou assim, mas a atividade da resenha que vai valer para as 2 disciplinas. Não. A resenha só vale para a literatura, não vale para a língua portuguesa. A avaliação de literatura foi ver o filme. A avaliação de literatura de português é fazer a resenha, porque resenha é conteúdo de língua portuguesa. Tá? E aí agora vocês têm uma outra avaliação de literatura, que é fazer um resumo destacando... Resumo não. Ai, tô toda complicada. Chega essa hora, meu cérebro já virou um patê. E para a literatura, a outra atividade que vocês têm, além do filme, é fazer um texto comparativo. É isso que você tem que fazer. Vou até anotar aqui para depois poder escrever direitinho lá. Texto comparativo. Que nem o dia da reunião. Eu tinha uma palavra que eu queria dizer pro Gabriel, eu não conseguia dizer, não conseguia. E eu, não, Gabriel, mas não é isso, é que tu... Aí eu tentava dizer, a palavra que eu queria dizer pro Gabriel era que o Gabriel não tinha se negado, que ele estava sem a possibilidade de ligar porque ele estava sem a bateria. A palavra era negar-se. E eu não conseguia
encontrar a palavra de jeito nenhum. Às vezes acontece, parece que dá tela azul no nosso cérebro, né? Flor, então de português é só para fazer um texto só, né? Comparativo. Cristiano, tá confundindo tudo. Vem aqui que eu te amando, presta atenção. Para a literatura, vocês viram o filme, né? E discutimos o filme, certo? Então, essa era a avaliação de literatura naquele dia. Ver o filme e conversarmos sobre o filme. Quem estava presente tem lá a notinha do filme. Certinho? E quem respondeu as perguntas. Para português, vocês viram como que era a resenha. Então, como avaliação de português, vocês vão fazer essa resenha, contando como que é o filme e dando a sua opinião sobre o filme, porque a resenha é isso, é resumir a obra dando a sua opinião, tá? Por exemplo, a gente viu que o Brás Cubas é uma pessoa super peculiar. Ele não quis ficar com a menina, com a Eugênia, porque a Eugênia era coxa. E ele ficava falando, é bonita, mas é coxa. Porque tem os lábios não sei o quê, mas é coxa. Então, tu vai dar a tua opinião sobre isso, por exemplo. Esse aspecto do Brás Cubas. Tá? E agora a gente tem uma outra atividade de literatura. Qual é essa outra atividade de literatura, Cristiano? Fazer um texto comparativo entre as duas obras do Machado de Assis. Uma é o filme e a outra é o conto que está lá no nosso drive na pasta de feira literária que se chama Pai contra Mãe. Compreendes? Não compreendes? Professora, Tienes dúvida? Não tienes dúvida? ontem era para enviar uma resenha sobre a Madame Bovary Madame Bovary, do Machado de Assis. Isso era de qual matéria? língua portuguesa. É que eu juntei os assuntos para não ficar muita coisa para vocês verem. Vocês viram a Madame Bovary comigo, eu expliquei Só eu mandei separado. que a Emma era do realismo, que a Emma era uma mulher adúltera. Isso é uma característica do realismo. Aí vimos no Memória Póstuma de Brás Cubas que existem as mesmas coisas lá. Existe a questão do adultério, né, que a pessoa lá por quem ele é apaixonado, Virgília, comete adultério, ela trai o Lobo Neves. Então vocês tinham que fazer a resenha dando o que vocês entenderam, dando a opinião de vocês sobre essas duas obras. Perfeito, Gabi. Isso é para português. Só até ontem eu pode enviar ainda. Rodrigo, pode enviar ainda, mas tu sabe que tem desconto, né? O Rodrigo enviou atrasado. Atrasado menos um pontinho. Sem problema, só. Tá bom, só envia o quanto antes para não ter mais. É sobre o quê? É sobre as memórias póstumas de Brás Cubas. E sobre Madame Bovary, tem até vídeo para vocês verem da Madame Bovary. Eu dei para vocês um resumo de uma pessoa, de uma youtuber, para vocês fazerem a resenha de vocês. Tá? E tem um fragmento no livro de vocês também da Madame Bovary. Vamos lá, Ana. Tá. Para ontem era o resumo da Madame Bovary e do filme, é isso? Do filme? Não era para fazer o do filme junto com o texto depois? Sim, do Memórias Póstumas e mais o da... Isso, fazer uma resenha dos dois. Tá, da Madame com o do Brás Cubas, é isso? Isso.
Vocês querem que eu acesse E o depois roteiro e o que pai leia o encontra a mãe é roteiro? sozinho. Oi? E o braço do Machado de Assis, pai contra a mãe, é só ele. É o pai contra a mãe e o Brás Cubas. Ah, tá. Só que esse é para língua. O que vocês fizeram da Madame Bovary e do Memórias Póstumas é para língua portuguesa. Memórias Póstumas mais pai contra mãe, literatura. Tá? Vocês precisam que eu fale de novo o que é cada coisa? Não quero que vocês fiquem com dúvida. Sim, Eu Diana. agradeço. Repete de novo a história, só pra Tá, ver se foi. tá bom. No dia 30, semana passada, nós tivemos aula de literatura, tá? E nós analisamos o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para o dia 30, vocês tinham que ver o filme e analisá-lo junto comigo em sala de aula. A primeira avaliação de literatura foi essa, tá? Segunda avaliação de literatura, fazer um texto comparativo entre Memórias Póstumas de Brás Cubas e Pai contra Mãe. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi o filme, Pai contra Mãe é o conto que está na nossa pasta do Drive Feira Literária. Isso era para fazer de literatura. O filme foi no dia 30 e o texto comparativo é até o dia 19. Doçura. Eu mandei separado, senhor. Não tem problema, Luigi. Tá tranquilo. E de língua portuguesa, Tá certo, Jonathan? Vou procurar o meu professor. Que foi, Luigi? Quando tu for procurar o meu e-mail, tu pega os dois, professor. Tá, não tem problema. Agora, Jonathan, língua portuguesa. Uma única variação fizemos até agora. Era para ter enviado até o dia 7, ontem, que era uma resenha das obras Madame Bovary e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para Madame Bovary, vocês têm o fragmento dentro do livro de vocês e eu mandei vídeos para vocês verem do YouTube. Tem um vídeo de uma menina que fala muito bem sobre a obra da Madame Bovary. E eu mandei para vocês verem para ajudar vocês na resenha. O que é a resenha? Tu vai dizer sobre o que se trata aquela obra com a tua opinião. Gostei, não gostei, é interessante, é ruim, é assim, é assado. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não quero que vocês fiquem com dúvida. Preciso que vocês entendam isso para vocês não se perderem mais. Tá certo, gente? Posso seguir? Então tá. Para a aula de hoje, nós temos correção de exercício,
do livro didático, volume 3, página 55, onde começamos e não terminamos. Onde vimos pronome relativo, o que era o pronome relativo que, a quem esse pronome relativo que se referia. Página 55. Eduardo Arpini, não tô te vendo. Faz um tempo, Duda, que eu não tô te vendo. Nem o Gabriel Ramires. Aí, agora sim. Tá? Então, vamos ao exercício 28, né? Ficou faltando a internet. Direitos autorais. Governo federal publica decreto regulamentando lei que tira poder de entidades como ECAD na definição das regras de cobrança dos direitos dos autores sobre obras intelectuais como livros, músicas, fotografias, mas o trabalho continua. Segundo a linha fina, o que tira o poder das entidades como o EDK? Lídia, eu acabei de falar. Volume 7, o livro 3 de vocês. Entidades como o ECAD, nas definições de regras de cobrança, a lei ou o decreto. Essa definição é resultante do uso do pronome relativo que nesse contexto. Então, a quem que se refere o pronome relativo que? Quem é que tira o poder das entidades, gente? Hã? Página 55? Sim, página 55, exercício lá em cima do 28. Acharam? Achasse, Cristiano? Achei. Então tem o texto, gente, e tem o pronome relativo que. Aí pergunta, quem é que tira o poder do ECAD? Claro, Ana, tudo bem. Seria a lei? A lei, muito bem. Foi a Ju que disse? Isso. Uhum. De nada, Aninha. Eu ia Qualquer falar coisa te comunica. Peraí que eu vou abrir a porta aqui negada pra rapidinho. Uhum. Professor, eu ia falar justiça. Por quê? Por que, Luíde? Olha quem é que está do lado do quê? Quem está do lado do quê é lei. Então, o pronome relativo que, ele sempre vai fazer uma referência, uma retomada da palavra que está ao lado dele. Quem é que está ao lado do que? Lei. Então, o que tira o poder de entidades como o ECAD é a lei e não o decreto. Tá? Às vezes eles fazem decretos e esses decretos não são aprovados. Então não é o decreto que tira depois das pessoas, é a lei. Tá bom? Eu queria te falar uma dúvida. O decreto, quanto tempo ele pode durar? Ai, Luíde, eu não sei. Eu fiz letras, eu não sou advogada, eu não faço ideia.
Eu não tenho essa nenhuma familiaridade com nada que é de lei. Eu tenho uma dificuldade absurda de compreender lei. Tipo, por causa que no filme, o que eu lembro é que pode durar 5 anos. Depois renovar. Eu não lembro se era 5 ou se era 4. Eu não sei, não faço ideia, Luigi. Não tenho a mínima ideia. 28. Propõe uma reescrita utilizando um pronome relativo de modo que fica claro. Então tem: a lei tirou o poder de entidades como o ECAD na definição de regras para a cobrança de direitos autorais. Stephanie, o que tu colocou aí? Como é que tu transformou essa oração com pronome relativo o quê? Stephanie, tá me escutando? O decreto que tirou o poder de... O decreto que... Muito bem. Ou a lei que É que eu não tirou... tô conseguindo abrir o microfone. Tá. Então, gente, nessas duas, tanto na A quanto na B, é só colocar o que na frente de a lei ou na frente, não, depois, né? Então fica a lei que tirou o poder de entidades e o decreto que tirou o poder de entidades. Gente, tive informações aqui que decreto não tem tempo. Gente, não, Luigi que perguntou. Não tem tempo, pode durar tipo pra sempre. Forever. Pra vencer. Tá. Gente, esse textinho aqui, nós analisamos ele todinho antes da aula. Pergunta: vocês querem que eu analise de novo? Porque eu sei que quando eu analisei esse texto com vocês, eu estava correndo para terminar a aula. Precisa ler novamente esse texto? Querem? Sim ou não? Cristiano quer. Tá, então vamos lá. Sim. Senado aprova que mudança de lei de imigração. Novos vistos serão criados. Então, eu quero que vocês olhem bem para os Qs que estão todos marcados em vermelho. Peraí, gente, eu tô já me esgoelando aqui. Vou tentar falar mais baixo. Estou gritando já. Vamos lá. O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira 2 projeto de lei que facilita o ingresso e permanência de estrangeiros no país e prevê benefícios para o imigrante brasileiro. A proposta, de autoria do senador Aloysio Nunes, PSDB São Paulo, moderniza a legislação atual, revogando a Lei do Estrangeiro, sancionada na década de 80. Esse é o entulho ainda do regime militar. Não estamos vendo o imigrante como um estorvo, mas como alguém que vai contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país, disse o senador Ricardo Ferraço, PMDB Espírito Santo, relator do projeto na Comissão de Relações Exteriores. Se não houver recurso dos senadores, o texto segue para análise da Câmara de Deputados. A proposta cria, por exemplo, novas categorias de visto temporário, como destinado a pessoas que desejam vir ao Brasil para tratamento de saúde. O visto poderá ser concedido ao imigrante e ao seu acompanhante, desde que comprove a capacidade de custear seu tratamento
e meios de subsistência suficientes. Lembra que eu falei para vocês que uma professora minha contou que ela conhecia um casal que não morava aqui no Brasil, que morava na Inglaterra, se não me engano, e aí uma era brasileira e o outro era estrangeiro. Uma pessoa era brasileira e a outra pessoa era estrangeira. E aí eles vieram para cá. Tá bom, obrigada, Anderson. E aí essa pessoa ela ficou doente, ficou com câncer, a pessoa que é estrangeira, aí ela veio, né, para o Brasil com o esposo ou a esposa, não sei se era o homem ou se era a mulher que estava doente, e fez todo o tratamento contra o câncer aqui no Brasil pelo SUS. Então a gente estava conversando sobre isso, né, que existe essa prática aqui no Brasil, de pessoas estrangeiras que vêm para o Brasil, que elas fazem um tratamento para câncer, porque é um dos melhores do mundo que existe e tem de graça. E aí as pessoas vêm para cá para fazer tratamento médico. Aqui no final diz, né, que a pessoa ela pode vir desde que comprove a capacidade de custear seu tratamento. Mas a gente sabe que isso não é bem assim. Acontece, né? Bueno. Então, os pronomes relativos aqui destacados são o que. O que ele faz uma retomada do que foi dito antes, tá? Ele está fazendo uma relação ao que foi dito antes. Então, eu olho, Senado aprova projeto que muda a lei de imigração. Então, o que muda a lei de imigração? O projeto. Então, o que aqui que está na frente do muda e depois do projeto, ele retoma o que foi dito antes. O que está dito antes do pronome? Literalmente antes. O que está antes do pronome que? Projeto. Então, projeto é quem o pronome que está se referindo. É sempre assim, gente. Sempre na frente, tá? É a mesma coisa que eu dizer assim, sabe a Júlia da 2EM? Aí vamos perguntar, que Júlia? A Júlia que tem boa argumentação sobre as coisas que ela acredita. A Júlia que tem boa argumentação. Esse que se remete a quem? A Júlia, quem eu falei antes, tá? O próximo que tá lá embaixo, ó. Esse é o entulho ainda do regime militar. Não estamos vendo o imigrante como um estorvo, mas como alguém que vai contribuir para o desenvolvimento. Então, quem é que vai contribuir para o desenvolvimento? Alguém. Na frente do quê? Quem é que está? Que palavra que está na frente do quê? Alguém. Então, o pronome relativo que está retomando a palavra que está na frente, que é alguém, tá? Depois eu tenho lá embaixo. A proposta cria, por exemplo, novas categorias de visto temporário como o destinado a pessoas que desejam vir ao Brasil para tratamento de saúde. Então, nós temos o pronome relativo que, na frente dele nós temos pessoas, então o pronome relativo que está se referindo a pessoas, está retomando pessoas. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida nisso, gente? Alguém? Não? Tá. Próximo. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em redor das órbitas circulares. Então, esse segundo a qual, ele também é um pronome relativo. E ele é a mesma coisa que o que. Então, quem é que está na frente do que?
quem é que está na frente dele? Segundo a qual, o que é a Terra? Esse é um pouquinho mais difícil de encontrar, né? Gente, olha só, prestem atenção, tá? Prestem bem atenção. Na linha de uma tradição antiga e depois, o que vem depois do antiga está entre vírgulas. Ou seja, eu posso excluir isso que está entre vírgulas, porque ela só serve para dar uma explicação sobre o que é antigo. Vamos remover isso, olha como é que fica a frase. Na linha de uma tradição antiga, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Luz, planetas girariam em torno das órbitas circulares. Bom, então essa tradição antiga dizia que a Terra girava em torno que o Sol e os outros planetas giravam em torno da Terra, não o contrário, que todos os planetas giram em torno do Sol. Então a tradição antiga é essa. Então o pronome relativo que, toda essa expressão aqui equivale ao que? Segundo a qual equivale a que? Então quem que ele está retomando? A antiga. Porque se a gente excluir tudo que tem aqui no meio, o astrônomo grego Ptolomeu Tananã afirmou a tese do geocentrismo. Tira isso aqui, porque isso aqui é uma explicação. O que está na frente do segundo a qual? Antiga. Então, antiga é o pronome que está se referindo aqui. Entenderam, gente? Façam assim ou assim, pelo amor de Deus. Expressem alguma reação. A Ju entendeu. Luigi também. Tá, gente, tá ótimo. Ramires, entendeu? Stephanie. Anderson. Rodrigo tá fazendo ali uma coisinha, esqueci o nome disso. Gabriel Enveninato. Tá. Sarinha, entendeu, Sarinha? Próxima página, então. O qual também é um pronome relativo, tá? Então, o pronome relativo qual é variável. Por que é variável? Porque ele pode ser a qual ou os quais. Então, coloquem aí, circulem o variável, puxem uma flechinha e coloquem flexão de gênero e número. Tá escrevendo, Gabriel? Só vejo não vejo tuas mãozinhas, só vejo a tua parte de cima aqui. Tu tá com o livro, Gabriel, ou tu tá no positivo on ainda? Eu tô no positivo on, Sora. Ah, tá bom. No caso, eu pego e escrevo no Word pra deixar salvo, pra quando o livro chegar. Tu não consegue fazer marcação no livro? No livro online? Eu consigo marcar, mas não consigo escrever, professora. Tá. Porque no meu livro eu acho que eu consigo escrever. Eu consigo marcar, eu acho que eu consigo escrever. Tá bom. E fica salvo depois que tu fecha o livro? Fica salvo as marcações? Pelo menos as minhas, não. Não fica salvo só na hora, né? Tá.
Então, pronome relativo qual é variável, portanto, deve concordar em gênero e número com antecedente, que pode ser pessoa, coisa, lugar, é utilizado. Para substituir o pronome que, então, todas as vezes que vocês estiverem escrevendo um texto e vocês verem que tem muito que, vocês podem transformar ele em o qual ou a qual, depende do que está na frente, tá? Por quem é usado para referir-se à pessoa, né? Sabe a Sara de quem te falei ontem, tá? De quem te falei ontem, cujo também é usado para a ideia de posse, tá? Nunca, gente, tem pessoas que falam cujo o qual. A gente não usa cujo qual. Por quê? Porque vocês estão sendo redundantes. Já ouviram falar nisso? Cujo qual? Alguém fala isso? Cujo o qual? Muito, Sora. Não, é equivocado. Porque olha que vocês estão usando 2 vezes o pronome relativo. Que é o que está nessa primeira página, o qual, e depois vem cujo. Então, ou tu usa o qual, ou tu usa o cujo, tá? É usado para expressar a ideia de posse, concordando entre gênero e número com o termo posterior. Mas a gente usa também para pessoa. É a fulana de tal, cuja eu te falei ontem. Existe, mas está errado porque é na ideia de posse, tá? Bom, vamos aos exemplos aqui primeiro do o qual. O sono está dividido em REM e 4 estágios não REM, cada um com uma frequência distinta de atividade cerebral. Nos estágios 3 e 4, o cérebro praticamente desliga e entra em um período de dormência, durante o qual as frequências cardíacas e respiratórias diminuem dramaticamente. Então, esse durante o qual está fazendo referência a período de dormência. Tá? Próximo. Ao mesmo tempo engraçado e atordoante, as vantagens de ser invisível reúne Cartas de Charlie, um adolescente de quem pouco se sabe, a não ser pelo que ele conta nessas correspondências, que vive entre a apatia e o entusiasmo, tateando territórios inexplorados, encurralado entre o desejo de viver e a própria vida e ao mesmo tempo fugir dela. Então, de quem está falando? Adolescente. Um adolescente de quem pouco se sabe. Esse quem está fazendo referência a adolescente. Já viram esse filme, gente? As vantagens de ser invisível? Sim? Sim. Sora, não dá spoiler, por favor. Bruno. Porque eu vou ler o livro e depois eu vou ver o filme. Bruno, o Wando tá quase querendo sair pela janela. Ainda bem que a janela tá fechada. Pois é, eu vi o filme com um professor do meu curso de letras, da minha primeira graduação. Eu fiquei super, mega, hiper impactada com o filme, porque eu não esperava aquele final. Não esperava. Não li o livro ainda, né? Mas pretendo ler, quero ler. Já sabendo como é o filme, né? Que eu vi o primeiro filme, mas tudo bem. Porque eu consigo bem discernir uma coisa da outra, né? O que é livro e o que é filme. São artes diferentes, né? Mas é muito bom, gente, muito bom. Quem que falou que não viu ainda e quer ver, quer ler o livro? Eu, Sora, Bia. A Aninha, sim, Bia. Aninha, Bia. Então, gente, é muito bom, Ana. Vale muito a pena. O filme ele é maravilhoso. O livro deve ser mais ainda. Mas é muito impactante. Eu senti esse impacto. Quem já viu o filme sentiu o impacto ali do desenrolar da situação toda? Sim ou não? Que filme que é, Sora? Do filme, Luigi. Que mundo que tu tá? Dormisse?
Eu dormi tanto. Tá bom. A Ju mexeu a cabeça assim também, sentiu o impacto. Ai, chega a dar até uma raiva, né? Eu fiquei com uma raivinha. Bom, vamos lá para não dar muito spoiler pra Anne. Próximo. Todos os anos são caçados mais de 30 mil elefantes, cujas presas de marfim são vendidas a $2.000 o quilo na China e em outros países asiáticos. Então, cujas presas, né, passa referindo a quem? A elefante, tá? É bem fácil, gente. É só a gente ver a palavra que tá na frente. O que tá na frente? Então, é referência, tá? Depois tem o quanto, tem como referência pessoa ou coisas. Vamos ao exemplo. Gostaria de expressar o meu agradecimento a todos quantos, de variadas formas, me foram suavizando a longa viagem que me encaminhou até o trabalho a seguir apresento. Então, o quantos, ele se refere ao pronome todos, a todas as pessoas que estão ali presentes, tá? E o onde, ele dá a indicação de lugar, tá? Então, muitas vezes a gente troca o onde por o em que, né? Porque o onde a gente só vai falar de lugar. Na praça onde eu estava ontem, tinha uma feira de artesanato, por exemplo, tá? Mas a gente usa o onde para questões que não são de lugares. Por exemplo, naquele dia onde aconteceu tal coisa, né? A gente fala isso. Na segunda-feira, onde eu fui na escola, aconteceu tal coisa. Esse onde, ele tem que ser substituído por em que, porque não estou dando um lugar, estou falando de um determinado momento. Determinados momentos a gente usa em que e não usa onde, tá bom? Vocês fizeram os exercícios? Eu vou chamando para vocês irem respondendo e eu vou vendo quem fez o tema, tá bom? Vamos começar então com a Stephanie. Stephanie, exercício 29. Assinale com X as frases em que há o emprego adequado do pronome relativo. Quais alternativas tu marcou, Stephanie? A e C. A e C? A está Foi, correta. marquei A e B, senhora. A A está correta. A C não está correta. Eu marquei A, B, D. A e D, senhora. Tá. Eu botei A e D. A da Júlia, a resposta da Júlia que está mais adequada. A que está completamente adequada, aliás. É A, B e E. Por que não pode ser a C? Por que não pode ser a C? Porque o Por causa que do sobre que sobre. Por causa do sobre. Se tirar o sobre, fica adequado. Os assuntos que discorreu, ou os assuntos sobre. Como é que podia ser? Sobre. Eu acho que o sobre aqui não dá em nenhum aspecto. Os assuntos que discorreu, aí sim, o sobre não dá nesse caso. Para usar o verbo discorrer não tem como a gente unir. E a D, por que não tá certa?
letras cujas. Por que, Rodrigo? Além de soar muito errado, é errado gramaticalmente. E por que tu trocaria, Rodrigo? Mas esse cuja aí, né, não está se referindo a... Muito bem, Cristiano. O cujas aqui está fazendo uma referência à história. Então não pode ser cujas. Por quem que eu posso trocar? O qual? Reviu antigos colegas, os quais. Sim, Bruno, eu tô notando que tu tá entrando e saindo. Não tem problema, tá? Fica bem tranquila. Provavelmente tu vai ter que ver a aula depois para conseguir pegar todo o conteúdo da aula de hoje, mas não tem problema, Bruno. Fica tranquilo. 30. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Laerte comenta críticas ao seu trabalho. As queixas "não entendo, não vejo graça" confirmam minha interpretação de que há uma leitura pré-moldada da página de tiras, uma expectativa de um discurso cômico, simples e produtivo. Nem sempre a imprensa completou essa expectativa. Houve tiras que eram de aventura, tiras que tinham discursos poéticos, tiras que faziam pequenas crônicas do cotidiano. A página de quadrinhos da Folha, onde eu e o Angi publicamos, vem proporcionando uma grande variedade de experiências estéticas. Como em poemas, filmes ou músicas, não há um modo só de lê-las ou entendê-las. Especificamente sobre a tira que se referiu Jânio de Freitas, cruzei dois discursos: um desenho alegórico, colocado sob uma narrativa de diálogo, com outro entreouvido em segundo plano. Não há significado em código. Ali, nada que exija um acontecimento especial, só uma mente aberta. No texto lido, Laerte tem como objetivo Eduardo Arpini. O que tu marcou aí, Bruno? Acho que já bateu a máquina. Dudinha. Tudo bom, Dudinha? O que tu colocou? Hã? Não consigo te escutar, Duda. Eu não tenho o livro 8. Mas a gente não tá no 8, a gente tá no 7? Eu não tenho o livro 8, senhora. Não estamos no livro 8, Duda. Estamos no livro 7, página 58. Não tem como acessar o livro pelo positivo 1. Senhor, posso responder? Só um pouquinho, Cris, deixa eu só entender. Duda, tu não tem o livro 7 físico? Tem, só que eu não tenho como... Peraí que eu vou pegar aqui. Peraí, só um pouquinho. Tá bom, Duda. Ai, meu Deus, caiu. Professora, o Gabriel mandou dizer que tá sem internet. E eu também caí. Tô voltando. Vocês estão me escutando agora? Pessoal, sim, escutando? Ah, eu caí também. Tá todo mundo meio ruim hoje de internet, né? O Gabriel Nunes ficou sem internet, Luigi. Tá. Acho que foi o Anderson que me disse, né? Foi eu e ele. Tá. Só para
Pede para ele mandar uma mensagem para a diretora ou para a secretaria, tá? Ele vai tentar subir de novo, ele vai tentar entrar de novo. Tá. Só que ele só tá avisando. Tá. É que como hoje eu tenho mais de... Sora, porque caso aconteça alguma coisa, pelo menos eu tô avisado. Tá. É que tem um número X para eu ver vocês aqui na tela. Tá bom, Eduardo. Então, às vezes eu não vejo, fica aqui em cima me dizendo, tem mais alguém, mais alguém. Então, às vezes eu não vejo quem entra e sai. Não vejo quem tá, entra e sai, não vejo quem tá permanecendo na sala, entendeu? Quem entra e sai eu consigo ver. Por exemplo, a Bruninha, eu vi que a Bruninha tava entrando e saindo. Hã? Tem como tu mudar essa configuração pra conseguir ver todo mundo que tá? Mas o como? Ali nos 3 pontinhos do lado do apresentar agora, tem alterar layout. E aí dá pra colocar todo mundo na tua tela. Pois é, mas eu já coloquei o que comporta mais pessoas. Eu não consigo colocar todo mundo. Tem um automático, mosaico, destaque e o barra lateral. Eu já coloquei que é o mosaico que aparece todo Vai no mundo. mosaico. Ah, tem uma coisinha aqui, uma barrinha aqui embaixo. Eu acho, com números. Vai ver. Então tá, gente. Era isso mesmo que eu queria. Não tinha essa barrinha no início, isso é novo. Bem no início, quando a gente começou a usar, não tinha esse recurso. Muito obrigada, Aninha. Vocês são show. Eu acho que o Sr. Diego comenta o que era de nada, senhor. Obrigada. Bom, eu não tô vendo o Gabriel Ramírez, a Manu, o Jonathan e o Luigi. Só para ver se fica, como é que fica todo mundo na tela com a câmera ligada. Eu sei que às vezes as câmeras de vocês se desligam. Ah, o Jonathan caiu. Agora tem menos gente na sala. Tem 15 só. Não, Luigi, ainda não. Para mim parece até teu microfone desligado. Eu acho que é a minha internet, gente. E agora? É a minha internet que tá fazendo isso. Também não, Luigi. Agora eu escuto tua voz. Vejo que tu tá com o microfone ligado, mas eu não te vejo. Eu acho que é a minha internet que tá com problema. Eu vou sair e vou entrar. Não precisa, Luigi. Eu acho que é a minha internet. Eu acabei de cair. Às vezes acontece de vocês verem os colegas de vocês e eu não ver. Não te preocupa, tá? Sora, eu vejo o Luigi. Pois é, acontece isso. Acho que é a minha internet que tá com problema. Tá? Vamos seguir então. O Cristiano queria responder a 30. Cris, responde para mim, por favor. Não, eu marquei aquela última lá, expor sua opinião sobre uma crítica que recebia. Muito bem, Cris, isso mesmo. Muito bem. Letra B. O que Laerte esclarece acerca da leitura de tiras? Aninha, tu fez, Aninha? Estás bem para responder? Senhor, eu não fiz. Tá. Depois da Aninha... Senhor, eu posso responder? Pode, Rodrigo. Eu coloquei aqui para interpretar, basta uma mente aberta. Muito bem, muito bem. C. Você já estudou que um texto é sempre respostas de textos anteriores. No caso do texto lido, isso fica explícito. Que textos motivou a escrita de Laerte? Gabriele. É o texto do Jânio de Freitas. Isso! Muito bem. 9. 9 não. D. Sublinhe os pronomes relativos presentes no trecho. Depois da Gabi, Lohana. Não fiz, senhor. Tu não fez? Você não consegue me dizer qual o pronome relativo que tem nesse trecho?
não tô com livro, eu não tô em casa. Ah, tá bom, então. Anderson. Oi, senhor. Que pronome relativo tu sublinhou aí na letra D, Anderson? Tu diz ali na página 27, né, senhor? 58. 57, no caso. Ah, tá. 58, letra D. Certo, senhor. Peraí. Peraí que eu me perdi aqui. Tá bom. Senhor, Oi. eu coloquei eu ali onde fizeria no texto ali onde eu e o Angeli publicamos aquela partezinha ali. Anderson, só um pouquinho. Aí eu coloquei que se referiu. Que se referiu, isso mesmo. Então, da letra D é daquele trechinho ali. Observe o trecho. Então, tinha que marcar o pronome desse trecho. É que se referiu. Muito bem, Anderson. Isso aí. Tá certo, senhor? Tá certo? Qual é o antecedente do pronome relativo que o Anderson acabou de sublinhar? A quem esse pronome está se referindo, Sara? Atira. Muito bem, Sara. Isso aí. Parabéns. Jonathan, tá difícil de ficar na conexão hoje, né, Jonathan? Ah, coitado, toda hora caindo. Luigi. F. Qual palavra antecede os pronomes destacados? Que palavra está na frente do pronome, Luigi? O pronome do Anderson falou foi que se. Quem é que está na frente desse quê? Sobre a. Sobre A tá na frente do quê? Sobre A tá na frente de tira. Quem é que tá na frente do quê? A. Exatamente. Então, a palavra que está na frente do pronome relativo é a preposição a. Tá? A é uma palavra, gente. Ainda mais quando ele for uma preposição. É uma palavra. Vou ler o quadrinho para vocês. Os pronomes relativos serão... Oi, Ju. Então, quando tem preposição antecedendo o pronome relativo, não interfere nada? Não interfere em nada. Ele fica junto do pronome, mas não interfere em nada. Tá bem, obrigada. De nada. Os pronomes relativos serão, de acordo com a gramática normativa, antecedidos por preposição sempre que o verbo ou o nome da oração introduzida por eles exigem o acompanhamento da preposição. Então, aqui, Ju, foi exatamente o que tu perguntou. Então, a preposição, ela só aparece quando o verbo ou o substantivo ele perde preposição. Não tem nada a ver com o pronome relativo. Então, por isso que não tem interferência. Tá? Agora a gente tem um baita texto para lermos. Literatura em Perigo, do Torosov. Ele é um crítico literário. Eu já li todinho esse livro do Torosov, é muito bom. Todorov. Vamos lá. A Literatura em Perigo. Ju, começa lendo para mim, por favor. Começo. A literatura em perigo. A análise das obras feitas na escola não deveria mais ter por objetivo ilustrar os conceitos que sendo introduzidos por este ou aquele linguista,
este ou aquele teórico da literatura. Como então os textos são apresentados como uma aplicação da língua e do discurso? Sua tarefa deveria ser a de nos fazer ter acesso ao sentido dessas obras, pois postulamos que esse sentido, por sua vez, nos conduz a um conhecimento do humano, o qual importa a todos. Como já o disse, essa ideia não é estranha a uma obra, não, a uma boa parte do próprio mundo do ensino, mas é necessário passar das ideias à ação. Em um relatório estabelecido pela Associação de Professores de Letras, podemos ler: o estudo de letras implica o estudo do homem, sua relação consigo mesmo e com o mundo, e sua relação com os outros. Obrigada, mais exatamente, o estudo da obra... Okay. Obrigada. Gabriel Salvador, consegues ler? Onde exatamente parou? Mais exatamente no meio do primeiro parágrafo. No meio do primeiro? Como é que não marca? Que o meu cachorro e minha gata estão brigando aqui. 1, 2, 3. Peraí. Na 9ª linha, Gabriel. Passar ideias à ação? Mais exatamente, o estudo da obra da página 59. Está na página 59? Mais exatamente, o estudo da obra. A linha começa com os outros. Os outros, ponto final, fecha aspas. Mais exatamente... Tá, achei. Mais exatamente, o estudo da obra remete a círculos concêntricos, cada vez mais amplos, ou dos outros escritos do mesmo autor, ou da literatura nacional ou da literatura mundial. Mas seu contexto final, o mais importante de todos, nos é efetivamente dado pela própria existência humana. Todas as grandes obras, qualquer que seja a sua origem, demandam uma reflexão dessa dimensão. O que devemos fazer para desdobrar o sentido de uma obra e revelar pensamento artístico? Todos os métodos são bons, desde que continuem a ser meios, em que, em vez de se tornarem fins em si mesmos. Tá bom, obrigada. Continuando? Não, tá ótimo. Lucas, segue, por favor. Peraí, professora. Qual página? Lucas, página 59. Segundo parágrafo. Nunes, teus colegas já me avisaram que tá com problema na internet. Eu também já caí, inclusive, então não te preocupa, tá? Eu tava tentando me achar no livro errado. Como assim, Lucas? Já são 11h27 da manhã e tu ainda não tá nem com o livro certo, Lucas. Agora eu tô no certo.
Tava tentando me achar no livro 8, mas... Como assim, Lucas? Aonde, professor? Segundo parágrafo, sendo objeto da literatura, Sendo objeto da literatura a própria condição humana, aquele que lhe deu e compreender-se, tomará não um especialista em análise literária, mas um conhecedor do ser humano, que o melhor tomará. que melhor introdução, Perdi aqui. Tomará que a melhor introdução, compreensão das paixões dos compreendedores humanos, que não imersão na obra dos grandes escritores que decidiram. Eu não estou conseguindo ler direito. eu acho que tu pulou umas linhas aí, Lucas. Desculpa. Não foi nada, não precisa ficar nervoso. É que eu tô me perdendo um pouco aqui, porque tá meio escuro aqui onde eu tô vendo. Ah, tá bom. Tu não tem um lápis para acompanhar? Bota um lápis assim pra tu ir acompanhando. Eu ando sempre no lápis, ó. Pra acompanhar, porque senão às vezes eu me perco. A gente que tem problema aí de visão, tem problema aí, precisa sempre um lápis para acompanhar. Que melhor Eu pulei ali mais introdução. ou menos mais um conhecedor do ser humano, que melhor introdução à compreensão das paixões dos comportamentos humanos. Foi isso que eu falei? Isso. Do que uma imersão na obra dos grandes escritores que se dedicam a essa tarefa há milênios. Uhum. E de imediato que melhor preparam-se para todas as profissões baseadas nas relações humanas. Muito obrigada, Lucas. Entendo. Muito obrigada. E era preparação ali, tá? Não, tá muito boa a leitura. Obrigada. Bruninha, segue, por favor, Bruninha. Lucas, continua acompanhando o texto aí. Professora, a internet tá ruim, eu não tenho livro físico, não consigo entrar no Classroom. Tá bom. Rodrigo? Professora, só me diz onde que o Lucas parou. Se entendermos, 1, 2, 3, 4, quinta linha, o final da quinta linha. Entendermos assim a literatura e orientarmos dessa maneira o sentido que a ajuda mais preciosa poderia encontrar o futuro estudante de direito ou de ciências políticas, o futuro assistente social ou psicoterapeuta, o historiador ou sociólogo, ter como professores Shakespeare e Sófocles, Dostoiévski e Proust, não é tirar proveito do ensino excepcional e não se vê que mesmo o futuro médico, para exercer seu ofício, teria mais a aprender com esses mesmos professores do que com os manuais preparatórios para concursos que hoje determinam seu destino. Assim, os estudos literários encontrariam seu lugar no coração das humanidades, ao lado da história e de eventos das ideias. Todas essas disciplinas fazendo progredir o pensamento se alimentando tanto de obras quanto de doutrinas, tanto de ações políticas quanto de mutações sociais, tanto da vida dos povos quanto da de seus indivíduos. Muito obrigada. Jonathan. Se aceitamos essa finalidade para o ensino literário, o qual não se referiu mais unicamente à reprodução dos professores de letras, podemos facilmente chegar a um acordo sobre o espírito que deve conduzir. É necessário incluir as obras num grande diálogo entre os homens, iniciado desde a noite dos tempos e do qual cada um de nós, por mais ínfimo que seja, ainda participa. É
nessa comunicação inesgotável, vitoriosa do espaço e do tempo que se afirma ao alcance universal da literatura. Escrevia Paulo, não sei falar dele, a nós adultos nos cabe transmitir às novas gerações essa herança frágil, as palavras que ajudam a viver melhor. Muito obrigada. Então vamos à correção agora. Observe as seguintes opiniões referentes ao ensino de literatura. Qual alternativa tu marcou, Rafael Ramires? Aqui é a primeira da 60, Sora? Sim, o número 1 da 60. Marquei a C, Sora. C, muito bem. Parabéns, menino inteligente. A2. Agora, Manuela Santos. Qual que tu marcou, Manu? A letra B, Sora. D de dado? Isso. Letra D. Muito bem, Manu. Número 3. O Nunes já caiu. Stephanie. 3. O que tu marcou, Stephanie? Não sei, aqui eu falar o que pode dizer. Letra A, Sora. Não, Stephanie, é letra C. Consiste em Eu ia falar C, Sora. Consiste em Mas eu seguir... jurei que estava errado. Tá. Tá bom, é letra C, Stephanie. 4, temos outro textinho. E eu vou ler esse. Escritores jovens para jovens leitores. Fábulas para o ano 2000. Rodrigo Lacerda e Gustavo Martins, ilustrações de Paulo Batista, 8 páginas, Lemos editorial, 0800, nananana, R$10. Novos autores sempre surgem, mas autores novíssimos são bem mais raros. Gustavo Martins tem apenas 15 anos e antes que você se espante com isso, é bom lembrar que ele publicou seu primeiro livro aos 8 anos, o que valeu uma menção no Guinness, o livro dos recordes. Rodrigo Lacerda, de 29, convenhamos, também é um jovem autor, se comparado, por exemplo, aos medalhões da Academia Brasileira de Letras. Mas o que interessa mesmo é que ambos fazem ótima literatura. Essas fábulas são a melhor prova disso. Com talento e bom humor, eles adaptam histórias tradicionais como A Princesa e o Sapo, Os Três Porquinhos, Os Tempos Modernos. O resultado foi uma espécie de saber-contos de fadas, onde uma rã transforma-se em princesa e casa-se com um metaleiro ou 3 porquinhos sem terra encantam um lobo latifundiário. Para manter o espírito edificante, os autores não abriram mão da famosa moral da história no final de cada conto. Um exemplo: os Power Rangers podem até vencer o monstrão, desde que ele não tenha um bom advogado. Moderníssimo. Assinale a alternativa que corretamente classifica o texto lido. Vou pedir para... A Arpine não fez o tema. Cris, qual a alternativa que tu marcou, Cristiano? Eu acho que eu marquei a D, mas eu acho que tá errado. Eu acho que é A. Cristiano, vocês acabaram de conhecer um gênero textual, em que inclusive eu pedi para vocês um tema, um trabalho avaliado desse gênero textual. Como é que é o nome desse gênero textual? Resenha? Resenha. Então é a letra C, resenha. Não pode ser sinopse, porque não é um livro ou um filme. Ele está falando sobre várias obras, sobre um novo tipo de obra, tá?
Mas quando todas as luzes da península se apagaram ao mesmo tempo, apagão-lhe chamaram depois em Espanha. Negrum, numa aldeia portuguesa ainda inventadora de palavras, quando 581 mil quilômetros quadrados de terra se tornaram invisíveis na face do mundo. Então não houve mais dúvidas, o fim de tudo chegara. Valeu a extinção total das luzes não ter durado mais do que 15 minutos, até que se completaram as conexões de emergência que punham em ação os recursos energéticos próprios, nessa altura do ano, escassos pelo pleno verão. Agosto pleno seca, míngua das albufeiras, escassez das centrais térmicas, as nucleares malditas, mas foi verdadeiramente o pandemônio peninsular. Os diabos à solta, o medo frio, o aquilare, um terremoto não teria sido pior em efeitos morais. Era a noite, o princípio dela, quando a maioria das pessoas já recolheram a casa. Então, uns sentados a olhar a televisão, nas cozinhas as mulheres prepararam o jantar, um pai mais paciente ensina incerto problema de aritmética. Parece que a felicidade não é muita, mas logo se viu quanto afinal valia esse pavor, essa escuridão de breu, esse borrão de tinta caído sobre a Ibéria. Não nos tires a luz, Senhor. Faz que ela volte e eu te prometo que até o final da minha vida não te darei outro pedido. Isso diziam os pecadores arrependidos que sempre exageram. Sobre o emprego dos conectivos no texto, considere as afirmativas a seguir. Qual afirmativa tu marcou, Gabriele? A D. Letra D. Muito bem, Gabi. Texto 6. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis, e quando em minutos a não pulsar. Do amargo e injusto e falso por mudar. Então confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam para além de uma função sintática. Qual que tu marcou, Lohana? Eu não fiz. Não fez? Tá. Anderson, qual que tu marcou? Marquei essa. Não é a letra A. Alguém chuta alguma outra? Eu marquei a B. O Jonathan Seria disse B. B. Eu marquei B. Rafael disse C. Quem mais disse C? Isso. Luigi. Sim, a resposta certa é a C. A introdução do argumento mais forte de uma sequência. Ah, pelo menos passou perto. Passou pertíssimo. Próximo texto. Articulista da Forbes ironiza o status que o brasileiro dá para o automóvel. Até a americana revista Forbes anda rindo da obsessão do brasileiro em encarar o automóvel como símbolo de status. No último sábado, o automóvel como... Voltei para a linha anterior. No último sábado,
o blog do colaborador Kennedy Raposa, especialista nos chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, trouxe um artigo intitulado O Jeep Grand Cherokee, de ridículos $80 mil do Brasil. A tese do artigo: os brasileiros confundem qualidade com preço alto e se dispõem a pagar $189 mil ou $89.500 por um carro desses que nos Estados Unidos é só mais um carro comum. Por esse preço, ironiza Raposa, seria possível comprar 3 Grand Cherokees, eu não sei como é que se fala isso, e esses brasileiros vivem em Miami junto de seus amigos. O articulista lembra que a Chrysler, lançará o Dodge Durango. Se alguém aí entende de carro, deve estar rindo da minha cara, porque eu não conheço nada de carro. Que nos Estados Unidos custa $54 mil no Salão do Automóvel de São Paulo por $190 mil. Um professor de escola primária do Bronx pode comprar um Durango, ok, não um 0 km, mas um de 2 ou 3 anos, absolutamente bem conservado. Exemplifica para mostrar que o carro supostamente não vale o quanto custa no país. O autor salienta que o alto custo ocorre por conta da taxação de 50% em produtos importados e da ingenuidade do consumidor que acredita que um cheirou alguma coisa tem o mesmo valor que uma BMW X5, só porque tem o mesmo preço. Desculpem, brazucas, mas não há nenhum status em um Toyota Corolla, Honda Civic, Jeep Grande e um Dodge Durango. Não sejam enganados pelo preço de etiqueta. Vocês definitivamente estão sendo roubados. E conclui o artigo. Pensando dessa maneira, imagine que um amigo americano contasse que acabou de comprar um par de Havaianas de $150. Você diria que ele pagou demais. É claro que esses chinelos são sexy e chique, mas não valem $150. Quando o assunto é caro e seu status no Brasil, as camadas mais altas estão servindo Pito e 51 em suas caipirinhas e pensando que a bebida é de alta qualidade. Então, aqui um texto longo e um texto que eu não entendo nada que fala de carros. Bom, mas a ideia é assim, é que aqui no Brasil se paga muito pelos carros, porque tem que pagar a taxa de importação, né? Diz aqui 50% de taxa de importação, então o carro acaba se tornando muito mais caro. E aí os brasileiros, normalmente, eles compram esses carros muito caros só para ter um status, sendo que eles podem comprar um outro por valor mais barato e ter algo melhor ou igual, né? Então, ao enunciado agora. Ao longo do texto, relações semânticas e coesivas são construídas por diferentes tipos de expressão conectivas e sequenciadoras. Sobre esse aspecto, assinale as proposições a seguir. Luigi, qual tu marcou? Bessura. B de bola? A única coisa que tu errou, Luigi, é que tu trocou a 1 pela 2. É a letra D. D de dado. Como assim? Como assim o quê? A resposta certa é a D, Troquei não é a um B. pela 2. Entendeu? Tá bem.
Arrancar a plantinha com minha mão, disso eu não seria capaz, nem mesmo dar ordem para que ela o fizesse. Se ela o fizer, darei de ombros e não pensarei mais no caso, mas que o faça com sua mão por sua iniciativa. Letra A. Reescreva esse trecho substituindo as conjunções em destaque por outras de mesmo valor semântico. Faça as adequações necessárias. Depois do Luigi é a Júlia. Senhora, essa eu não fiz. Não fez? Quem que fez e gostaria de falar? Sim. Ninguém fez, gente? Ninguém fez essa? Ó, Acho que não, senhor. olha só. Senhora, Oi. Fala, Aninha. eu tava tentando fazer agora aqui, só que no para que eu não tô conseguindo achar o que pode substituir. Uhum. Tá. Alguém mais? Nem mesmo para dar ordem para que ela fizesse. Nem mesmo para dar ordem com que ela fizesse. Arrancar a plantinha com minha mão, disso eu não seria capaz. Nem mesmo dar ordem com que ela fizesse. Parece estranho? Parece, mas a gente pode usar, tá? Se ela o fizer, pode ser trocado por caso ela o fizer, pode ser caso. Caso ela o fizer, darei de ombros e não pensarei mais no caso. Mas, pode ser porém que o faça com sua mão, por sua iniciativa. Tá? Letra B. Em se ela o fizer, darei de ombros e não pensarei mais no caso, a conjunção e expressa a ideia de... Ideia de que expressa o e, gente? Expressa uma adição, senhor? A adição. Muito bem, Cristiano. Ideia de adição. Isso aí. Articule as orações abaixo com um único período, utilizando para isso as devidas preposições, conjunções ou pronome relativo. Mantenha a mesma ordem das orações e faça a devida pontuação da frase. Fizeram? Não fizeram. Tá bom. Então, vocês vão ter que me enviar esse tema por escrito até o dia 19. Lá no e-mail, tá? O exercício 9, Luiz. Assim, mandar por e-mail esse exercício. Só o 9. Por enquanto, só o 9. Leia o fragmento de texto a seguir para responder o que se pede. O certo é que houve mais dimensões e os tipógrafos fundaram um jornal seu, que durou 3 meses, o primeiro alternativo do Brasil, como os da década de 1960 e 1970 durante a ditadura militar no século XX. O movimento não teve maiores repercussões, embora houvesse muita comoção. Se eu o cito aqui, é para ilustrar como naquele momento havia mudanças profundas que surgiram no horizonte brasileiro,
cuja esperança se propagaria pela década seguinte. Júlia, qual que tu marcou? Como assim marcou, Sora? A 10 tem que marcar lá embaixo. Tem a letra A, B, C e D, e tu tem que marcar se é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. Eu não tinha entendido esse exercício me respondendo. Tá bom, Sora. Pois é, eu respondi esse também. Ah, vocês responderam todos? Tu quer responder então, Ju? Responde a letra A, não tem problema. Eu coloquei que era o penúltimo o que é fundaram o jornal sei o quê, e o Mudanças Profundas quê. Muito bem, Ju. Letra D. Quem mais que respondeu quer responder? O Rodrigo falou, né? Foi o Rodrigo ou o Cristiano? Fui eu, só. Pode ser a B ali, depois da A. Pode. Eu coloquei que os termos antecedentes são seu, do jornal seu, e profundas, das mudanças profundas. Isso. Cristiano, qual é a letra B? A letra C, desculpa. A B o Rodrigo acabou de dizer. A letra D? C de casa. Então, a seu, eu destaquei aqui a durante, só que eu não sei se é a preposição, eu não lembro se é. Durante é um advérbio. Mas durante expressa ideia de tempo. Pode ser, Cristiano. Stephanie. Letra D, Stephanie. Eu não fiz essa, Sora. Anderson, tu fez? Ô, Sora, É que eu tô um problema aqui em casa, mas tudo bem. Qual que é a sua? Desculpa. A letra D da 10 a 63. A 11? Não, a letra 10. Não, o número 10, letra D. Eu marquei a terceira opção, Sora. É a primeira e a terceira, Anderson. Tá, então uma no 50 foi, 50% foi. Tá. Então tá, gente. Então, assim, olha, eu que tinha entendido mesmo errado o exercício, viu? Vocês estavam certos. Era para responder a A, B e a C. Aqueles coisinhas era da D. Eu que tinha entendido errado. Exercício 11. Não sei se a gente vai conseguir terminar toda a parte do didático, mas vamos tentar, né? A ameaça de uma bomba atômica está mais viva do que nunca. Os conflitos étnicos mataram quase 200 chineses só no mês de julho. Agora, uma boa notícia: a paz mundial pode estar a caminho. Segundo estimativas de pesquisadores, o mundo está bem menos sangrento do que já foi. Cerca de 250 mil pessoas morrem por ano em consequência de algum conflito armado. É bem menos do que no século XX, que teve 800 mil mortes anuais em sua segunda metade e 3,8 milhões por ano até 1950. O que aconteceu? O psicólogo Steven Pinker diz que o aumento do número de democratas ajudou, assim como a nossa saúde. Com a perspectiva de vida subiu, temos mais medo de arriscar o pescoço. Até a globalização teria construído um mundo mais integrado, um mundo mais tolerante, diz
Eu acho que é Pinker, tá? Das alternativas que tem aí, qual que tu marcou, Lucas? Eu não fiz, eu já falei. Tu não fez nenhum exercício? Achei que não tinha feito aquele. Jonathan, tu fez? Calma aí, acho que eu marquei do outro lado. Eu marquei, mas acho que tá errado. Tem certeza. Acho que tem certeza. É a letra B de tipo, bola, tá aqui, Jonathan. tá meio marcada, mas tá apagada. É a letra B de bola, Jonathan. Do lado errado. Sabe por quê? Tá bom, Gabriel, não tem problema. Gabriel Nunes. Olha só, tu não consegue trocar o porém por porquê. O porém tu consegue trocar ele por mais, por contudo, por todavia. Porquê tu consegue trocar ele por pois, ou uma vez que, de forma que, tá? Tu não consegue trocar o porém por porquê, tá bom? 12. As primeiras vezes as aulas foram difíceis. Eles pouco entendiam e eu ficava irritada. Vocês têm mesmo certeza de que nasceram no Brasil? E aí, aou. Isso me enfurecia. Parecia mesmo que o meu alemão melhorava, enquanto o português deles ia para trás. Senti isso numa tarde em que olhava o rio Itajaí-Açu numa cheia. Era impetuoso, arrastava tudo, os troncos, as tábuas, os touros de madeira. Precisava de muita fibra para conter essa força de um contingente linguístico, como tão pouca gente falando a língua da pátria. Por isso, lutava ainda. Eu representava aqui uma célula, um átomo que teria de se desenvolver a qualquer custo para, num milagre, realizar o quase impossível. Ainda considerando o texto, assinale as proposições corretas. Qual foi que tu marcou, Rafael Ramires? Ramires tá aí? Não, o Ramires não tá mais. Caiu o Ramires. Manuela Santos, qual que tu marcou? Essa eu não fiz, Sora. Tá. Quem que fez e gostaria de dizer? Doutora, marquei a C. Qual? Vi a questão errada. Tô perdido. Qual que tu tá? Eu tô na 12. Eu achei que tu já tava na 13. Não, na 12. Ninguém vai se arriscar a dizer essa alternativa, essa questão? Qual que marcaram? Oi? Eu marquei 2, 8 e 16. 2, 8 e 16? A 2 ela tá certa, Sarinha. Agora a 8 e 16 não. As que estão certas é a 1, a 2, a 4
e a 32. Obrigada, Sara. Exercício 13. Avalie se o uso dos pronomes relativos onde nos fragmentos está de acordo com o prescrito pela norma padrão. Quando a utilização for indevida, reescreva o fragmento corrigindo-o. Então, temos aqui: Luiz Adriano foi revelado pelo Internacional e jogava desde 2007 pelo algum lugar, onde disputou 303 partidas e marcou 150 gols. Esse lugar aqui, onde ele jogava, é um lugar? É um lugar ou não é um lugar? Sim, senhora. Ah, se eu disser que o jogador Cebolinha jogava pelo Grêmio, o Grêmio é um lugar? Sim, jogava no Grêmio. Não, gente. O Mas Grêmio não é um lugar, né? é um time. Não, então não é. Ele não é um lugar. Questionando. Existe o estádio lá do Grêmio, a arena, que é um lugar, mas Grêmio não é um lugar. Ele é um time. Então, Te compreendi. esse onde, ele tá mal empregado. Então, não é onde que nós temos que colocar, é em que. Tá? Letra B. Em 2010, Hoff estava no Internacional e recebia 48 mil mensais, valores corrigidos. Mandou o time no Mundial daquele ano, sendo eliminado na semifinal para o Mazembe. Em 2011 foi para o Grêmio. Depois passou pelo Cruzeiro. Dirigiu o Curitiba em 2004 e após meio ano passado acertou com o Vasco neste ano, onde recebe 150 mil. Esse onde está empregado de acordo ou não? Este ano é um lugar? Não, é tempo. É tempo, indicação de tempo. Então, o que eu vou colocar aqui? O em que, gente. Pode botar em que aqui também. C. Muito se tem estudado a respeito do relacionamento humano com os objetos, tema de especial interesse para o setor de design industrial. Um assunto onde a psicologia tem efetuado grandes conquistas. Esse onde está empregado corretamente? Segundo a gramática, né? O que está rindo, Anderson? Tá indicando lugar ou não tá indicando lugar, gente? O que vocês estão todos rindo? O Lucas tá rindo, o Anderson tá rindo, a Bruna tá morrendo de rir, o Cristiano também. Sora, eu não tô rindo, acho que deu uma travada. Mas tava rindo, tava com os dentes pra fora. Eu tava já Deve ter dado uma travada aí, Sora. Acho que travou. Mas a Bruna tá chorando Porque de rir que eu tô assim, olha rindo. essa posição, ó. Quem tá rindo, Bruna? É da minha cara, né? A câmera nossa travou bem na hora que tava fazendo. Não, senhora, eu tô rindo do Anderson. Da minha cara de palhaço que a Bruna tá rindo. O meu marido, ele tem um gurizinho, né? Aí, às vezes, ele fala pra ele, né?
Ah, se tu não gostou de tal coisa, então tu não ri. Aí mesmo que ele ri, né? Aí a gente começa a rir, ah, tu tá rindo, então tu gostou. E ele diz, não, eu tô rindo da tua cara de palhaço. Eu acho tão engraçado. Ele não disse que não tá rindo porque gostou, é por causa da cara de palhaço da pessoa. Eu acho isso muito engraçado. Oi? Ô, Sora, reiniciei a câmera aí pra ver se destravou aí. Sim, já faz tempo que destravou, né, Anderson? A partir do momento que tu começou a falar, destravou. Ah, foi mal. Eu acho que tinha bugado a internet isso. Pode ser? Gente, então esse último onde aqui, onde a psicologia, tá errado, tá? Então vocês vão colocar um assunto o qual a psicologia tem efetuado grandes conquistas. Gente, a nossa aula termina meio-dia e 15, já são meio-dia e 8. Então, eu vou ler aqui os nomes que eu anotei, tá bom? E aí vocês, depois que eu terminar a lista, vocês saiam. Eu só queria que a Sara permanecesse comigo, que eu queria conversar com ela, tá bom? Vamos lá. Stephanie, Arpine, Cristiano, Ana, Gabriele, Lohana, Anderson, Sara, Luíde, Júlia, Gabriel Salvador, Lucas, Bruna, Rodrigo, Jonathan. Eu coloquei aqui o Luiz sem internet, só para eu saber, porque ele não veio à aula. Rafael, Manuela dos Santos e Gabriel Nunes. Não pulei ninguém, né? Não, né? Não. Então tá, meus queridos. Obrigada por terem vindo. Um bom final de semana. Um bom recesso para vocês. E eu vou pedir para vocês me mandarem... Além daquele exercício, me mandar fotos... Só um pouquinho que eu tô falando. Me mandar foto do livro de atividades de vocês, tá? Com os exercícios feitos. Vou colocar lá no Drive agora, quando eu sair dessa aula. Já vou colocar. Quê? Quais exercícios? Todos os exercícios do livro de atividades dessa última unidade. Vou colocar as páginas lá no Drive em vermelho. Tô colocando tudo em vermelho para vocês. O que você tem que fazer para essa semana de recesso, eu tô colocando tudo em vermelho lá. Tá bom? Tá bem, Sora. Tchau, Sora. Então tá bem. Tchauzinho. Tchau, se cuidem. Aproveitem, descansem. Tchau, Sora. Tchau, tchau. Tchau, Sora. Tchauzinho. Tchau, Sora. Tchauzinho.